Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo vos abençoe com ricas e poderosas bênçãos dos céus. Estamos aqui neste dia fazendo este vídeo, como um objetivo de responder a uma pergunta que me foi feita sobre o Apocalipse capítulo 22 e no versículo 15. É claro que todos já ouviram essa expressão, bíblica, de algum pregador, algum irmão, algum professor, de tanto citar, já se tornou até decorado em nossas mentes. Quem nunca ouviu falar, Apocalipse 22 e 15, que diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas, os que se prostituem, os que cometem e praticam a mentira. Mas a pergunta que me foi feita foi: quem são esses os cães de Apocalipse capítulo 22 e no versículo 15? Mas antes de nós respondermos, pedimos a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, deixa aquele like, que irá nos abençoar. Compartilhe também nossos vídeos com seus amigos, sua família, com todas as pessoas que tiverem ao seu alcance. Isso irá ajudar bastante o nosso canal. E nosso canal tem como objetivo de trazer aqui coisas relevantes ao reino de Deus. Agora vamos lá para a pergunta. A pergunta foi feita: quem são esses os cães de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 15. O texto diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira. Nós temos que aqui também deixar bem claro que existem palavras na Bíblia que, dependendo do contexto que está sendo empregada, ela tenha os seus significados diferentes. Então, para se entender aquela palavra, nós temos que ir para todo o contexto. Existem palavras como aqui cão, aqui cães em Apocalipse, vai ser diferente, vai ter significado diferente para o livro de Deuteronômio, que nós iremos trabalhar daqui a pouco, e também no livro de Deuteronômio já é diferente com o que nós iremos ver em Mateus capítulo 15, em Filipenses capítulo 3. Então, para isso, é necessário nós entrarmos e pesquisarmos todo o contexto para a gente entender em que aquela palavra está sendo empregada. Nós temos uma coisa bem prática, é o teclado. Nós temos o teclado aqui na nossa língua, no nosso linguajar, teclado. Ah, mas é o teclado de quê? Você está falando de qual teclado? Você está falando do teclado do tablet? Você está falando do teclado do computador? Você está falando do teclado musical? Então, o nome, que dependendo do contexto, vai trabalhar de formas diferentes. Então, a gente vê essa palavra em Apocalipse 22 falar sobre cães. Porém, em todo o livro de Apocalipse, nós não iremos ver mais a referência a cão. É a única vez que nós encontramos a palavra cão aqui em Apocalipse é no capítulo 22. A gente vê no capítulo 21 falar das mesmas pessoas com as mesmas práticas que irão ficar de fora. Mas a palavra em si, cão, ela não se encontra. Vamos ver? Apocalipse 21 e versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, as mesmas práticas aqui do 21 de Apocalipse são as mesmas do 22, porém, o capítulo 21 não vai estar lá empregado o nome cão, ou cães. Mas vamos reportar um pouco para o Antigo Testamento? Nós vamos lá ver que em Êxodo, no capítulo 23 e no versículo 18, trazer esta alusão do cachorro ou do cão em si. Temos que entender o seguinte: o nome cão, ou o cão, o cachorro como animal em si, aqui nós temos a cultura, até dizemos que o cão, o cachorro, é o melhor amigo do homem. Porém, isto para o Oriente, isto para os judeus na época ali no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo, mas a maior parte no Antigo Testamento, eles tinham o cachorro ou o cão como um animal imundo. A gente vê ali nos livros do Pentateuco
que o Senhor vai definir quais são os animais que são limpos e quais são os animais que são vistos diante de Deus como animais imundos. E o cão ou o cachorro se encontra nessa classe de animal imundo. Então a gente vai entender que os judeus não tinham aquela afinidade, aquela proximidade com o cachorro. A gente vai ver isso, né? Isso depois da era cristã, muitos séculos depois de Cristo, né, alguns séculos depois de Cristo, que os judeus ele vai mais se associar com o cachorro. Mas isso no Antigo Testamento era coisa impossível, porque o cachorro era visto como um animal imundo. Então a gente vai ver assim, ó, Deuteronômio 23, 18, que diz: não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor, teu Deus, porque por qualquer voto, porque ambos são abomináveis ao Senhor, teu Deus. O que o texto aqui de Deuteronômio está querendo dizer? O texto quando diz, não trarás salário de rameira, ou seja, não traga salário de prostitutas, e não traga preço de cão. O que quer dizer o texto, preço de cão? Nesse contexto aqui no livro de Deuteronômio, o Senhor está dizendo para o seu povo, para os hebreus, que eles não façam como faziam os pagãos da época. Como isso acontecia? Os pagãos da época, os pagãos da época, eles se prostituíam, né, no caso as mulheres, e levavam oferendas, ofertas em dinheiro, né, para o templo, não o templo de Jerusalém, os templos pagãos, né, que havia ali em Canaã e nas regiões circunvizinhas. Então eles levavam dinheiro e suas ofertas aos templos pagãos. E quando se encontra essa palavra, não traga o preço de cão, o que é cão aqui? Nesse contexto, cão, o Senhor está trazendo alusão, né, aos prostitutos e prostitutas, aqui, no caso, prostitutos cultuais, que iam para os templos, né, cometiam suas orgias e seus pecados e ofereciam suas oferendas aos deuses. E nesse contexto havia os cães ou os cãos, né, que eram vistos pelo Senhor. E que são esses cães aqui de Deuteronômio? São homens que também eram prostitutos cultuais, como também homens que cometiam o ato sexual, né, homossexual. No caso aí, cometendo sexo, né, homem com homens. Então, trazendo o homossexualismo nesse contexto. Então, o Senhor compara aqui esse ato homossexual e aqueles prostitutos cultuais como cães. Então, aqui no livro de Deuteronômio, os cães são homens ou prostitutos cultuais que viviam naquela prática de orgia e de pecado. No Novo Testamento, a gente vê a Bíblia falar sobre também cão ou cães. Isso se encontra em Mateus no capítulo 15. Lembra daquela passagem quando o Senhor está ali e se encontra com aquela mulher Cirofenícia, né, de Tiro e Sidom, e diz: Senhor, cura minha filha que está em casa, está miseravelmente endemoniada. Senhor, cura minha filha. E o Senhor olha para ela e diz: olha, eu não posso, né, não se pode, não é lícito dar os pães dos filhos. Quem são esses filhos? Claro, Israel, né? Não é lícito pegar os pães e deitar aos cachorros. Então o Senhor está dizendo: eu não posso pegar os pães, eu não posso pegar a primícia, que era Israel, e dar a vocês que estão estrangeiros, né? Vocês que são gentios. Então vocês são vistos como cão, ou como cães. E aquela mulher, ela dá aquela resposta, né, ali a Cristo, e diz: sim, nós sabemos, já que nós somos vistos como cães perante o Senhor, nós aceitamos, eu aceito o resto, porque os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aqui o Senhor traz a alusão de cão em Mateus 15 para falar o Israel com os gentios, com o povo gentios, né? Em Deuteronômio são práticas homossexuais, prostitutos cultuais. Mas aqui em Apocalipse, qual o contexto que está empregado, né? Vamos associar Apocalipse, um texto que me chamou a atenção, que se encontra em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 2. Mas já quero deixar bem claro, qualquer pessoa que lendo Apocalipse 22, ele pode fazer ou pode aplicar na sua exegese bíblica
trazendo que esses cães de Apocalipse pode ser qualquer prática pecaminosa, fornicação, mentira, adultério, prostituição, tudo que houver maledicência, contenda, discórdia, dissensões, tudo que é pecado e tudo que é desonroso, aqui pode ser aplicado. É uma exegese que pode ser aplicada. Por quê? Porque em todo o contexto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, quando se fala de cão, está associando ao lado pejorativo, né? Ao nome pejorativo, uma coisa que não é boa. Então você pode também aplicar a qualquer outro termo aí que seja pejorativo ao termo cão ou cães. Mas aqui em Apocalipse 22 eu achei um versículo muito bom para ser aplicado em sua exegese. No caso aqui em Filipenses capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ao versículo 2 de Filipenses 3 diz assim: Guardai-vos dos cães. Quem são estes cães aqui em Filipenses? Guardai-vos dos maus obreiros. Somente a parte A. Você veja bem que em Filipenses capítulo 3, o texto é muito bem claro quando faz associação de cães aqui, dizendo que esses maus cães são os falsos ou os maus obreiros. Então você pode associar Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Quem são esses cães? Os falsos obreiros. Haja vista que o título ou a epígrafe de Filipenses 3 é a exortação a guardar-se dos maus obreiros. Então o título aqui de Filipenses já disse tudo, que o texto vai trabalhar sobre aqui cães em Filipenses são os maus obreiros. Seja líder, seja pastor, dirigente de congregação, seja qual for a área que o líder atue dentro da igreja, se ele faz com desleixo, se ele faz por torpe ganância, se ele faz por vanglória, a Bíblia considera este como cães, biblicamente. Isto faz também a gente lembrar de João, capítulo 10. Lembra quando o Senhor disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas minhas ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são maus, foram ladrões, foram salteadores, foram mercenários. Por isso que minhas ovelhas não as ouviram e não as seguiram. Mas as minhas ovelhas me ouvem e me seguem, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas minhas ovelhas. Então, você pode aplicar a qualquer sentido em Apocalipse 22. Né? Aqui os cães de Apocalipse 22, você pode associar a qualquer prática mal, biblicamente. Mas um texto que eu achei muito apropriado para Apocalipse 22 foi aqui Filipenses capítulo 3, que esses cães são os pastores, dirigentes de igrejas, roubadores, ladrões, mercenários, que infelizmente existe muito em nosso meio evangélico aqui, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Mas infelizmente a Bíblia diz que na casa do Senhor há vasos que são de honra e há vasos que são para desonras. Então espero que você seja vaso de honra para a glória e nome do Senhor. E esperamos que este vídeo seja esclarecedor para a tua mente em Cristo Jesus, para o teu estudo bíblico teológico. Que Deus os abençoe a todos com ricas bênçãos do céu.